Queria saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse nosso canal tem o intuito de pararmos um pouco e refletir sobre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa meditação de hoje vai em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: Seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida, entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: O que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas como não queremos que eles se ofendam, desça até o mar e jogue um anzol. Abra a boca do peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use para pagar os impostos de nós dois. Esse texto vai muito fundo no nosso coração. Imagina a cena. Chega Jesus e seus discípulos, passam perante os cobradores de impostos. Chega um cobrador de imposto para Pedro e diz: Meu mestre, o que vocês seguem? Aquele que está dizendo as boas novas, as mudanças sociais, o impacto que ele tem, ele paga imposto? E Pedro brandamente disse: Sim, paga. Imagina a situação de Pedro, disse que paga. E Pedro entra em casa. E antes que Pedro diga alguma coisa, Jesus lhe diz, em outras palavras: Pedro, eu poderia não pagar imposto. Eu sou da descendência de Davi. Quem derrotou Golias, uma das promessas era casar com a princesa, e toda a sua descendência nunca mais pagaria imposto em Israel. Mas para que eles não fiquem falando, borbulhando, para que eles não me tirem como um mestre que dá mau exemplo, vai lá no mar da Galileia, um anzol. Não quero que jogue rede de pesca. Vai com um anzolzinho. Pega um peixe. Primeiro peixe que pescares, abre e lá estará uma moeda que vai pagar o meu imposto e o teu. Imagina a situação de Pedro. Primeiro ele diz que paga. Segundo Pedro olha assim, as palavras do mestre, ele vai porque é o mestre. Mas na cabeça de Pedro, multiplicar peixes é uma coisa. Mas agora Jesus quer que eu vá, tire dinheiro, moeda de prata de dentro de um peixe. Que situação. Mas em todas as situações da vida, precisamos confiar no mestre. Pedro foi lá. E estava lá a moeda. Isso tem várias implicações em nossas vidas. A primeira é social. Quem quer ser líder, quem quer ser um cristão, quem carrega no peito, sou discípulo de Jesus, precisa dar exemplo. E Jesus sabia disso. Jesus ensinou isso. Jesus colocou que não devemos andar nesse mundo sem dar exemplos em tudo, inclusive no pagamento de nossos impostos. O verdadeiro cristão é aquele que paga seus impostos em dia, que não faz manobras para que isso não aconteça. O segundo vem muito na questão social. Imaginem só. Pedro sai e vai pescar e encontra um sobrenatural dentro de um peixe. Cristo podia ter pego uma pedra e transformado na mesma hora. Olha aqui, Pedro, isso aqui é o valor que querem que estão sendo cobrados. Mas não. Vai pegar um anzol, não uma rede, um anzol e o primeiro peixe. Aquele primeiro peixe vai conter o valor exato do pagamento. O sobrenatural que Cristo quer se colocar. A segurança, a confiança em Deus. O conhecer. Imagina aquele
Conhecia e sabia que no mar da Galileia tem um peixezinho entalado com a moeda, e que no ato de pescar, aquele peixe, aquele entalo, nas mãos de Jesus, fez uma grande diferença. Jesus conhece o interior de um peixe. Imagina o interior de um ser humano. Essa é a meditação de hoje, gente. O interior do ser humano que Cristo conhece. Cristo sabe cada passo meu e seu. Cristo sabe todas as coisas que acontecem dentro do meu coração e do seu. Nossas mágoas, nossas aflições, nossos sentimentos de culpa, nossos pecados, nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, nossas frustrações e como hoje vivemos frustrações no casamento, na criação dos filhos, no emprego, na nossa vida social, na nossa vida econômica que hoje assola todas as famílias, o problema financeiro, o problema emocional, o afastamento, o esfriamento dos lares. Muitas vezes, muitos casais passam anos e anos, deveriam se conhecer melhor, mas na verdade, a cada tempo que passa, parece que o cônjuge se torna um estranho para você. Parece que os filhos saíram de outra dimensão e não foram aqueles criados bebezinhos por vocês. Tantas coisas mudam, tantas fragilidades nos assombram. Os filhos também não conhecem mais os pais, não têm mais intimidade com os pais, não têm um momento para contar aquilo que aflige. E os pais muitas vezes não percebem o que estão acontecendo na vida dos filhos, as transformações, os bullying, os questionamentos, as dúvidas. Mas Deus conhece. Deus conhece um peixinho que estava morrendo com a moeda, que tinha comido uma moeda engasgada. Peixe que estava dentro de uma moeda engasgada. E Ele conhece o meu engasgo e o seu. Ele conhece a minha frustração e a sua. E esse Jesus que eu queria proclamar. Esse Jesus que nas mãos dele Ele pode pegar tudo que tem engasgado em nosso coração e fazer uma mudança. E tirar, esvaziar a nossa dor. Esse Jesus que pode mudar a minha vida e a sua vida, que eu queria proclamar no dia de hoje. E para tanto eu queria colocar um outro texto que vai estar em Lucas, capítulo 7, versículo 36. É um texto muito tocante, um texto muito forte, que como esse outro, foi colocado na importância que Jesus dá à minha e à sua vida. A importância que Jesus sabe do meu e seu sofrimento. Ele trata a onisciência, onipresença de Deus em assunto de pescaria. A saber que dentro de um peixinho tem uma moeda. Ele sabe todas as moedas que tem dentro do seu coração. As de angústia, de desespero, de acúmulo, que muitas vezes aparecem tudo de uma vez só e parecem tirar o sentido de sua vida. Mas esse Jesus que nós proclamamos na Bíblia Sagrada, ele pode mudar a sua situação. E muitos podem estar me dizendo, mas eu já sou de uma igreja. Mas eu não estou falando em religião. Estou falando em entender esse Jesus. Proclamar esse Jesus. Conhecer esse Jesus a fundo. E deixar Jesus trabalhar na sua vida. Deixar esse peso, esse engasgo que tem dentro de você. Deixa Jesus trabalhar para você. Deixa Jesus tirar essa amargura que tem dentro do seu coração. Deixa Jesus mudar seu caráter, transformar seu caráter. Dê um espaço e um tempo para Jesus. Trabalhar de formas que o mundo nos coloca é fácil. Somos aprisionados dentro do nosso próprio corpo. Gostamos de alimentar nossos pecados.
Gostamos até de alimentar nossas frustrações para dizer que nada de bom acontece em nossas vidas. E cada dia estamos mais longe de sermos cristãos, de sermos dignos de ser chamados discípulos de Jesus. Para tanto, eu gostaria de ler esse texto muito, muito interessante. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Vejamos. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume raro e caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-lo e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre. Educado fariseu, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outras. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que é aquele quem lhe perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher, ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e, por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoada, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Maravilhoso esse texto. Vejamos, vamos viajar na cena do que Jesus estava nos colocando. Jesus foi convidado para a casa de um fariseu, um doutor da lei, que na verdade queria conhecer a Jesus. Precedia aquela fama, um ícone chamado Jesus de Nazaré. E era comum chamar para uma casa, para conhecê-lo. E nesse momento, o chamar para uma casa é meio que você fazer uma celebração. Não é como nós, na nossa cultura. A cultura judaica é um momento especial, é um momento de honraria. Por isso, Jesus coloca tudo no final do texto. É um momento em que você chega na casa, você é recebido com um beijo, que é um padrão cultural deles. Você é colocado, as estradas eram de poeiras, é colocado água para lavar seus pés, às vezes até um escravo para lavar seus pés, porque à mesa você fica bem reclinado, com o peito baixo, os pés perto da comida. Então, é necessário também fazer essa limpeza nos seus pés. Num canto da casa especial, onde todos passam na rua e vê aquele banquete, aquela presença, é algo realmente um espetáculo, ser chamado para ceiar. Uma ceia na casa de um judeu, um doutor da lei, da forma que era. E imagine essa cena. Jesus chega, assenta-se, é convidado a sentar-se na mesa, e de repente uma pecadora entra. Pecadora pode ser em vários processos, pode ser conhecida como prostituta ou como alguém difamada na sociedade. E ela chega. Ela ajoelha-se aos pés de Jesus. Com as lágrimas, ela lava os pés de Jesus. Com os cabelos enxuga. Coloca um perfume raro em Jesus o unge. E aquele fariseu vê aquilo tudo e ele pensa: se esse homem fosse um profeta, se esse homem realmente soubesse das coisas, ele não deixava uma prostituta, uma mulher
sem caráter, uma mulher longe da camada social, uma mulher indigna tocá-lo. Soltar os cabelos, enxugar os pés, isso é um absurdo, porque naquela tradição, uma mulher judia, ela só soltava os cabelos na sua intimidade com seu marido. Mas aquela mulher se despojava disso tudo. O ato, muitas vezes visto de segundas intenções por aquele judeu, por aquele fariseu, um ato em qual ele achava até imoral, e com isso ele estava se pensando se Jesus era ou não era um profeta. Para Jesus era uma transformação de vida. Era uma mulher que outrora excluída da classe social, uma mulher outrora cheia de pecados, ela usava tudo aquilo em santidade, em sacrifício, em doação, em querer fazer o melhor para aquele que mudou a sua vida. Era essa a forma que Jesus estava vendo. Mas ele olha para Simão e sabe do coração dele. E aí ele coloca e fala em parábola para ele. E depois ele disse: eu cheguei em tua casa, tu não beijaste meu rosto. Eu cheguei em tua casa, não colocaste uma bacia para lavar meus pés. Que isso era costume, deveria ter sido feito. Mas essa mulher me adorou em espírito e em verdade, e a ela os pecados estão perdoados. Amar, amar sem condição. Amar sem verificar a questão religiosa. Amar e conhecer a Jesus. Esse é um desafio muito forte. Amar sem se preocupar com o que as pessoas estão dizendo. Ser um aparato social. Amar fora da caixa. Transformar todo aquele pecado, toda aquela angústia. Quem talvez seria essa mulher? Frustrada, uma prostituta? Temos várias prostitutas na rua. Muitas foram abusadas na sua infância ou adolescência. Muitas foram usadas como moeda de troca por um prato de comida. Muitas erraram, estão pagando o preço dos seus erros, mas são seres, são pessoas que precisam de Jesus como eu e como você. E muitas vezes afastamos essas pessoas, ou condenamos essas pessoas. E na verdade, nos colocamos muitas vezes acima delas, como se fosse uma caixa de pessoas diferentes, como se dentro de nós também não existissem pecados. Aquela pessoa que estava lá, que tinha errado, que tinha pecado, que tinha talvez sido jogada para aquela vida, ela encontrou Jesus. Verdadeiramente, no fundo do coração, ela encontrou Jesus. Tudo aquele abuso, toda aquela decepção que ela tinha, tudo que a vida fizera se transformar no que ela era, uma escolha da sociedade, ela colocou em devoção, em lágrimas, em amor a Jesus. Esse é o nosso desafio. Pararmos de sentirmos penas de nós mesmos e transformar nossas angústias em adoração, em amor, em esperança pelo autor de nossa vida. Pensa nisso. Pode estar entalado de tantas coisas. Você pode estar se sentindo só. Você pode muitas vezes estar colocando que o mundo conspira contra você, tudo dá errado para você. Transforma isso tudo. Aprenda a viver a vida de outra forma, de outra maneira. Aprende a enxergar o amor que Cristo tem por você. Esse é o nosso recado de hoje. Arranca todo aquele peso que tem dentro de você. Porque se Deus conhece um peixinho no mar da Galileia, conhece o que está dentro do seu coração. Se arrependa e vem para Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja Ele. Se você gostou, deixe seu gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal, que vamos ter novidades, vamos ter várias devocionais para você, para mim, porque quando fazemos devocionais para Deus, tanto recebemos, como também
somos alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos renova a cada dia. Dar e receber, propagar o reino. Então se inscreva no canal, vem comigo, vamos passar momentos de devocionais. Para um minutinho por dia, pega esse momento, pensa no nosso Senhor Jesus Cristo, repensa a tua vida, porque muitas vezes tem tanto engasgo dentro do nosso coração que precisamos transformar em vida, em evangelho, em transformação de vida, em alegria de vida. Então vem comigo, dá teu gostei, se inscreve no canal, que a gente vai estar aí fazendo vários vídeos, vários encontros reais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.